Penso eu que Devil May Cry 5 será um dos melhores games da franquia, se não o melhor game. Eu acho isso porque vai ser ele que vai conectar toda a história de todos os games anteriores da franquia. Como ele vai fazer isso a gente não sabe, mas de tanto ficar pensando nas possibilidades, eu bolei uma teoria junto com um amigo meu, que na minha opinião é quase uma fanfic, mas ainda assim eu acho que pode muito bem ter algumas partes realmente utilizadas no jogo final. De qualquer forma, se você estiver vendo esse vídeo com o jogo já lançado e a história não for o que eu estiver teorizando, então pelo menos considere as nossas teorias como, sei lá, uma história extra criada por fãs e que ainda assim seria legal se tivesse realmente acontecido no jogo. Ah, e caso eu acerte pelo menos algum detalhezinho, volta aqui depois nos comentários e já manda um salve aí pra nós. Sua presença nesse vídeo é mais do que suficiente pra me alegrar, de verdade. Bom, vamos lá então. A gente sabe que a sequência correta dos acontecimentos de Devil May Cry é seguindo a história do jogo, começando pelo Devil May Cry 3, depois o 1, depois o 4 e por último o 2. Estão dizendo aí que talvez o 2 seja antes do 4, de acordo com aquele comunicado da Capcom, mas isso não interessa agora. O 5 a gente já sabe que vem depois do 2 e do 4, segundo informações da própria Capcom, que disse que o Devil May Cry 2 não deixará de ser canônico e vai influenciar nessa história. Bom, temos que Dante e Virgil são irmãos gêmeos, mas são muito diferentes. Enquanto Dante é brincalhão e prefere seu lado humano, o Virgil é sério e ama seu poder demoníaco. Desde o Devil May Cry 3 fica claro que o objetivo do Virgil é superar o seu pai, o Sparda. Para isso ele trouxe a Temini Gru, que é aquela torre muito louca do Devil May Cry 3, para o mundo humano na tentativa de abrir um portal para o submundo, utilizando alguns itens como por exemplo a Yamato, que nesse caso é a peça central da nossa teoria. Bom, dizem que a Yamato é uma lâmina tão poderosa e afiada que pode dividir qualquer coisa no meio, até mesmo a realidade, cortando dimensões como se fosse pano de chão. Guarda essa informação aí que essa parte vai ser importante para nossa teoria. Todo mundo já tá presumindo que o cara que arranca o braço do Nero no Devil May Cry 5 seja o próprio Virgil, já que o braço do Nero havia selado o poder da Yamato dentro de si e o Virgil precisa dela agora para sabe-se lá o que. Mas o que ninguém sabe ao certo é como o Virgil ainda está vivo. Em Devil May Cry 3, temos uma luta final entre Dante e Virgil, que termina com o Virgil ficando preso no submundo e desafiando o próprio Mundus, o Imperador Demônio, na tentativa de superar o Sparda, que já havia derrotado Mundus antes. Do Devil May Cry 3, a gente vai pro Devil May Cry 1, onde Mundus está tentando vir pro nosso mundo humano. No meio do jogo, a gente acaba enfrentando um dos demônios do Mundus, que mais tarde descobrimos ser o próprio Virgil. Acontece que Virgil perdeu a luta e Mundus corrompeu a sua alma, selando ela em uma armadura que conhecemos pelo nome de Nelo Angelo. Bom, aqui começa o primeiro grande detalhe da nossa teoria. Primeiro, a gente sabe que é possível uma alma de demônio ser selada em uma armadura. Veja como exemplo os Bianco Angelos, que são basicamente demônios corrompidos e selados dentro delas. Perceba que essas armaduras obedecem a quem as derrotou, como se fossem subordinadas, ou seja, da mesma forma que o Nelo Angelo foi derrotado pelo Mundus. Gente, até o nome das armaduras brancas é parecido com o nome do Virgil no Devil May Cry 1. Bianco Angelo, Nelo Angelo, qual é? Tem uma relação aí. Agora, outra coisa que a gente sabe também é que todos os demônios poderosos, quando são derrotados, acabam tendo suas almas dominadas por quem os derrotou, se tornando uma Devil Arm, tendo o demônio se rendido ou não. E a gente tem vários exemplos disso durante a franquia, como é o caso do Cerberus, que se transforma num Chaco. Faz mais que sentido que o Virgil tenha sido derrotado pelo Mundus e tenha literalmente se tornado uma dessas armas, ou nesse caso a armadura. Mas calma que a teoria ainda não acabou. Em Devil May Cry 4 vimos que a espada Yamato estava quebrada, o que presumimos ter acontecido após o Mundus derrotar o Virgil. E vemos também que o Nero consegue consertar ela apenas despertando seu poder adormecido dentro de si. Quando isso ocorre, Nero tem um vislumbre do rosto do Virgil, que pergunta a ele o que ele mais queria, e Nero responde que o que ele mais quer é proteger a Kiri. Então Virgil diz a ele algo como: então você precisa de mais poder. Bom, isso não aparece no jogo, somente no mangá e nas HQs, mas é a partir daí que o Nero passa a querer mais poder também, utilizando a Yamato, que de alguma forma possui uma parte do poder selado do Virgil. Aqui vamos abrir um parênteses. Eu não acho que aquele poder que o Nero adquire em Devil May Cry 4 seja um fragmento da alma do Virgil. É uma possibilidade, mas eu não penso exatamente assim. E muito menos eu acho que aquilo seja realmente Devil Trigger do Nero. Calma que eu vou explicar melhor. Eu acho que na real, quando o Nero machucou o braço no passado, como uma forma de autodefesa do próprio corpo dele, uma parte do seu Devil Trigger vazou pelo ferimento e tomou posse do braço do Nero. Aquela aura que vimos em Devil May Cry 4 é nada mais do que apenas uma parcela do poder vazando para fora, sendo ativado pela Yamato, que possuía uma parte do poder do Sparda e do Virgil juntas. Lembre-se que o Dante se transforma contra a própria vontade quando estava na presença do Virgil, então o mesmo pode ter acontecido com o Nero, na presença da Yamato, que possuía um fragmento da alma do Virgil. E para quem não sabe, nesse momento em que o Nero se transforma pela primeira vez, o próprio Dante também se transforma sem querer, o que faz ele perceber que o Nero provavelmente era o seu sobrinho, ou algum parente, sei lá. O que eu quero dizer aqui é que talvez o Devil Trigger do Nero seja muito mais poderoso do que o do Virgil e do Dante, e nunca foi mostrado na série em si. Aquilo é só um pedacinho do poder realmente do Nero. Isso porque a gente percebe que só uma parte dele estava vazando para fora do corpo e já seria o suficiente para talvez até mesmo peitar o Dante ou o Virgil. E mesmo que não derrote um deles, gente, é só uma pequena parcela do poder vazando. É tipo Naruto com a Kyuubi na série clássica. Não é nem metade do poder total da Kyuubi. Mas lógico, é bem possível também que grande parte daquele poder seja um pedaço do Devil Trigger do Virgil. E isso a gente consegue perceber porque o Devil Trigger do Nero tá mais fraco no Devil May Cry 5. Ele tá tipo escuro, ele não brilha mais como no Devil May Cry 4, entende? Tá, fechando parênteses aqui e voltando pra teoria
teoria central. Depois dos acontecimentos do Devil May Cry 4, a gente tem algumas cutscenes que indicam que o Virgil já esteve em Fortuna antes e que o Nero é filho dele de fato. Não só isso, mas nessas cutscenes o Virgil parece estar meio que alterado, com uma pele meio afetada, e não somente isso, mas fizeram questão de usar o modelo do rosto de Devil May Cry 3 nas cenas de Devil May Cry 4, o que indica que ele sobreviveu à luta contra o Mundus e saiu do submundo vivo. E não somente isso, por algum motivo ele foi pra Fortuna para tentar recuperar os seus poderes. Galera, aqui começa a treta e o mind-blowing de verdade. Pra mim, fica mais do que óbvio que o Virgil foi até Fortuna porque sabia que aquele lugar tinha alguma conexão com o seu pai Sparda, que viveu ali nos últimos dias como humano, sabe? O motivo pra isso é bem simples. A Yamato dele estava quebrada e ele precisava consertar ela. Nesse meio tempo, ele deve ter falado com o Sanctus, que deve ter prometido que o Agnus conseguiria consertar, ou simplesmente a Ordem da Espada roubou a Yamato do Virgil. A gente não sabe essa parte. E é aí que o Nero precisa nascer. Pensa assim. O Virgil estava muito fraco, talvez até mesmo ferido, e por esse motivo não conseguiria usar seus poderes para trazer a Yamato de volta. Logo, ele precisava de outra pessoa com o sangue de Sparda para consertá-la, mas ele nunca ia confiar no Dante para fazer isso, mesmo porque é mais interessante para ele se o Dante continuasse achando que ele tá morto. Logo, a maneira mais fácil de conseguir mais um descendente do sangue de Sparda é tendo um filho, o Nero. E Xablau, Nero conseguiu consertar a espada em Devil May Cry 4 e Virgil corta o braço dele em Devil May Cry 5. Tá vendo a loucura, cara? E aqui entra uma parte até um pouco polêmica, eu não sei se eu acredito muito nisso, mas pode ser, é uma possibilidade. Ninguém sabe quem é o V, mas só pelos trailers e por essa demo que saiu por último, dá pra ver que ele possui sangue demoníaco, e talvez até mesmo sangue de Sparda, porque ora bolas, ele tem a porra de um cabelo branco quando ele ativa os poderes. Bom, talvez o cabelo preto seja só pra disfarçar a aparência polêmica, afinal de contas, quem tem cabelo branco na série é como se tivesse tatuado na testa a frase "eu sou filho de Sparda". E se o Virgil tem mais um filho, talvez contra a mulher, sei lá, só pra garantir caso o Nero não conseguisse consertar a espada, aí talvez ele conseguiria, quem sabe fosse um plano B. Bom, a gente não sabe nem o motivo do V tá tão puto com o Dante nos trailers. E se o V for filho do Dante, talvez ele esteja puto assim porque o pai dele foi comprar cigarro e nunca voltou, ou sei lá, alguma coisa semelhante. Tá, agora, deixando a polêmica de lado, você me pergunta, pô, mas o Virgil não perdeu pro Mundus e depois o Dante matou ele em forma de Nelo Angelo? E é aí que entra aquela informação que eu falei pra vocês guardarem sobre a Yamato. Eu, sendo um grande fã de Harry Potter, sei que o Voldemort só não morreu quando tomou a Avada Kedavra, ricocheteado pelo Harry bebezinho, porque ele possuía uma Horcrux. Ou seja, ele era imortal porque a sua alma era dividida em 6 partes. Atenção na palavra dividida. E se na história de Devil May Cry, durante a luta contra o Mundus, o Virgil tem usado a Yamato para dividir sua alma em várias partes? Eu sei, parece doido, mas presta atenção que faz muito sentido. Uma parte da alma fica presa no submundo, e o Mundus transforma em Nelo Angelo. Outra parte da alma fica selado na Yamato, como um tipo de garantia para não deixar de existir. E uma terceira parte sai vivo do submundo, usando a própria Yamato para cortar a realidade e vir para o mundo dos humanos. Só que a Yamato não consegue abrir o portal sozinha, porque ela precisa dos amuletos do Dante e do sangue da sacerdotisa, vocês estão ligados nessas coisas. E é aí que ela quebra. E pronto, agora temos um fragmento de Virgil na Yamato quebrada, um Virgil vivo, quase sem poderes e ferido pela terra, e um Nelo Angelo pro Dante destruir em Devil May Cry 1. Tudo bem, eu sei que tem um pequeno furo nessa teoria, que é basicamente o fato de que na cutscene o Virgil tem a espada Yamato completa. E é aí que entra uma segunda versão dessa teoria. O Virgil pode muito bem ter saído do submundo sem a Yamato ter de fato quebrado. Então ela pode ter quebrado durante alguma outra batalha que a gente ainda não conhece. Nessa segunda teoria, eu penso o seguinte. O Virgil muito provavelmente teve que lutar com alguém que era mais forte do que ele, ou viu alguma ameaça que ele sabia que ia ser um grande problema no futuro, e ele próprio quebrou a Yamato para que ninguém mais tivesse acesso ao submundo. E aí então o Nero nasceria. Talvez o Nero tenha que nascer só para reconstruir a Yamato, assim como na versão anterior dessa teoria, e enquanto o Nero não cresce, não se desenvolve, não ganha seus poderes em si para reconstruir essa Yamato, o Virgil faria alguma outra missão que ninguém tem conhecimento exato. E aí voltamos pro Devil May Cry 5, onde o Virgil precisa concluir essa missão dele, que a gente não sabe ainda exatamente o que é, e para isso precisa da Yamato. Nesse momento, o Virgil pode ter muito bem tirado um pedaço da alma dele e colocado dentro da Yamato, para que a Yamato reconhecesse o Nero futuramente como uma parte da linhagem do Virgil. E por mais que ele tivesse saído ileso da luta contra o Mundus, a gente sabe ainda que ele não saiu com 100% dos poderes, porque o Mundus estava vivo. O Dante enfrentou ele no Devil May Cry 1. E pronto, novamente nós temos uma Yamato quebrado com um fragmento de alma do Virgil, um Virgil realizando alguma missão com os poderes levemente diminuídos, e um Virgil pro Dante destruindo o Devil May Cry 1. Doideira, né, gente? Mas calma que a teoria não acabou ainda. A gente não sabe o motivo real pro Virgil querer tanto a Yamato nesse jogo, mas a gente viu no trailer que ele diz que precisa ser rápido, não tem muito tempo. E se algum demônio saiu do submundo junto com o Virgil? Algum pior que o Mundus, talvez? Agora entra a parte mais viajada desse vídeo. E se o Sparda não tá morto, mas talvez tenha sido aprisionado no inferno durante a última batalha dele, que a gente nem sabe qual foi, e lá ele conseguiu talvez recuperar os seus poderes? E se esse tempo todo o Sparda não fosse o mocinho da história, e tenha se rebelado contra o Mundus apenas por questão de domínio de território, e tava, quem sabe,
planejando alguma coisa muito pior do que podemos imaginar durante esses 2000 e poucos anos. Talvez tivesse até mesmo tido o Virgil e o Dante apenas para garantir que seu poder não morreria, mesmo que algo acontecesse com ele. E se o vilão supremo de Devil May Cry 5 for o próprio Sparda? E no final do jogo tivemos uma luta épica entre Sparda e os seus filhos, Dante lutando pela humanidade, Virgil lutando para superar o seu pai e o Sparda lutando para recuperar os poderes deixados com Dante e Virgil em forma de Rebellion, Yamato, Force Edge e o amuleto perfeito. Bom, essa parte é bem doideira, ainda mais considerando o fato que o Sparda talvez tenha simplesmente morrido. Mas e se não for o Sparda, mas ainda assim for o Sparda? Calma gente, eu vou explicar. Isso já aconteceu antes, quando o Arkham consegue assumir a forma de Sparda em Devil May Cry 3, mas não consegue manter esse poder todo e vira aquela gosma preta gigante. Quem sabe não tem alguma outra pessoa que assuma a forma de Sparda dessa vez? Mas se agora estivermos falando de alguém que tem a capacidade para manter esse poder, algum demônio tão forte, ou quem sabe até mesmo um descendente dele, quem sabe o próprio V, eu não sei. Bom, agora uma coisa que é realmente curiosa é que no final de Devil May Cry 1, quando Dante derrota o Mundus fala que vai retornar e que vai governar esse mundo. Mas como resposta, o Dante fala a seguinte frase: Goodbye. And when you do come back, give my regards to my son, will ya? Sério, vocês não acham que isso talvez seja um pouco sugestivo de que o V seja filho do Dante? Mesmo porque o Virgil talvez sabia que o mundo estava voltando, já que o Virgil estava preso no submundo com ele. Talvez essa seja a missão do Virgil no Devil May Cry 5, impedir que o Mundus volte. Cara, é bem provável que esse vilão na verdade seja um vilão antigo, o próprio Mundus, e que talvez agora o V, filho do Dante, vai dar essas saudações que o Dante falou pro Mundus no Devil May Cry 1. Fechando a história e continuando a tradição dos dois descendentes de Sparda, Nero e V. Bom, essas são as minhas teorias que eu fiquei pensando loucamente nesses últimos tempos. Eu sei que muitas delas são bem doidas, mas sei lá, todas as cartas estão na mesa, pode ser que realmente aconteça. Se você gostou dessas teorias, dessas explicações que eu acho que algumas delas, né, como a parte da Yamato e como ele recuperou, ou o motivo do Virgil ter tido Nero e tudo mais, eu acho que isso pode acontecer. Então, assim, se você gostou dessas partes, assim, que eu fui falando, dessas doideiras também, todas essas teorias malucas que eu tenho criado, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de Devil May Cry, e claro, deixa nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo, e críticas e sugestões para os próximos vídeos. Só me dando críticas e sugestões é que eu posso melhorar esse canal, galera. Então vamos ajudar aí. Fala o que você achou, se você quiser dar o dislike, pode dar o dislike, mas explica o que eu posso melhorar e tudo mais, sabe? Então é isso aí, galera, valeu por terem ficado até aqui, até a próxima, fui e tchau!